oportunidade que o Senhor tem de nos esclarecer da tua palavra. Amém? Amém. Eu pedi os irmãos que puderem abrir o livro de Mateus, no capítulo 9, por gentileza. Glória. Livro de Mateus, capítulo 9, e o versículo, se puderem, é o versículo 4. Tá? Mateus, capítulo 9, versículo 4. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Convido os irmãos, em nome de Jesus, que puderem se pôr em honra ao nosso Deus. A palavra dele, sou aqui apenas um mero servo dele, e muito cheio de alegria, né? Por ele nos ter nos convidado diante do nome dele. Glória! Mateus capítulo 9, versículo 4. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: porém Jesus sabia que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? Amém? Amém. Podeis assentar. A palavra de Deus, ela traz para nós algo muito importante. E o que é essa importância? Ela nos mostra que Deus conhece aquilo que eu e tu está pensando. Se eu tenho um Deus que eu amo, que eu adoro, e que eu sei, que Ele sabe o que eu estou pensando, não existe razão nenhuma para a gente tentar se esconder. Não há esconderijo. E Jesus, Ele nos alerta. Quando Jesus diz que devemos amar os irmãos, assim como amamos a nós mesmos, Ele está dizendo justamente essa frase. Jamais alguém vai mandar você beber água se você já está bebendo. Você só vai beber água se alguém mandar, porque você não está bebendo. Então o alerta que ele faz para nós, e ele faz para mim, para ti, para que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, porque Deus nos conhece. E por Ele nos conhecer, Ele diz que a gente não deve estar preocupado de forma alguma com alguém que estratégia alguma raiva, algum ódio contra você. Não precisa. O livro é de Deuteronômio, número capítulo 32, versículo 35, e também Ezequiel 25, 17. Ele vai dizer exatamente quem é o responsável para cuidar da vingança. Não é eu, não é você. Existe alguém responsável. E esse alguém chama-se Deus. É Ele que é responsável. E Ele entrega toda essa responsabilidade para Jesus. De que maneira? O irmão acabou de ler aqui na primeira leitura exatamente isso. Quando os irmãos se deparam com Jesus, e que na verdade, com toda aquela glória, Ele está dizendo que Ele está vindo e virá, e todo olho verá Ele como juiz, e não mais como advogado. Então o convite que humildemente eu faço como ser humano, e também como cristão, é que nós possamos fazer aquilo que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 e 44. No versículo 43 ele diz o seguinte: existe alguém dizendo por aí que amais aqueles que vos amam. Porém, no 44 ele diz: porém, amai os vossos inimigos. Ore por eles. Orai por eles. Porque enquanto você e eu ora por alguém que tem alguma contenda com você, Jesus está orando também por mim e por ti perante o Pai, pedindo para cuidar de nós. Então é essa reciprocidade de amor, de paz, que Jesus espera de nós como filhos de Deus. Se verdadeiramente queremos ser filhos de Deus, só existe um caminho: é conhecer que Deus é o nosso Pai e amar aqueles que nos odeiam e orar por eles. Ore. Toda vez que você orar por alguém que tem uma dificuldade com você, não se esqueça: Jesus está cuidando de você. Seus caminhos se abrem. E eu não vou longe não. Quem deu testemunho essa noite não foi eu, quem deu foi o irmão Daniel. Deu testemunho e aconteceu. Então a palavra de Jesus não é mentirosa, é verdadeira. O irmão está aposentado. E justamente por aquele que o irmão declarou aqui, não foi eu que declarei, foi o irmão, a dificuldade. Então quando você ora, fique tranquilo.
Romanos ainda tem mais. Se aquele que tem dificuldade com você tiver sede, dê água. Se ele tiver com fome, dê comida. E o coração dele vai estabelecer a bondade de Deus. É assim que Deus espera. Amém? O que eu achei interessante hoje, essa noite, meus irmãos, foi quando o pastor perguntou quem eram os visitantes. Quando falou quem eram os visitantes, a Amber, que estava lá no colo da minha esposa, ela foi, levantou a mão. E eu acho que ela esperava, pastor, que você citasse o nome dela. A Amber tem 2 anos de idade, gente. E a mãe dela pediu para trazer esse pensou? E eu sou muito feliz, viu, Amber? Pela tua presença aqui também, pela live, pela Daniela, todos nós somos filhos de Deus, mesmo que você não queira ser filho, mas foi Deus que te fez, aleluia. Amém?